galerinha, tudo belezinha? Aqui tá falando Zé Cris no canal. Vamos ler a Bíblia comigo, amiguinhos. Hoje estou aqui para ler 1 Coríntios 7 com você. Conselhos sobre o casamento. Mas antes, vamos fazer uma oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado pelo dia que está no pão, para a pessoa que está vendo esse vídeo. Deixe nada que aconteça nesse dia. Fale que nós através da sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Vamos ler então. Agora vou tratar dos assuntos a respeito dos quais você me escreveram. Vocês dizem que homem faz bem não casar. Mas eu digo que já existe tanta imoralidade sexual. Cada homem deve de ter a sua própria esposa. E cada mulher o seu próprio marido. O homem deve cumprir o seu dever como marido e a mulher também deve cumprir o seu dever como esposa. Esposa não manda no seu próprio corpo. Quem manda é o marido. Assim também o marido não manda no seu próprio corpo. Quem manda é a mulher. Quem manda é a esposa. Porque os dois não se concordem em não ter relações por algum tempo, a fim de se dedicar à oração. Mas depois devem voltar a ter relações, a fim de não caírem nem nas tentações de Satanás, por não poderem se dominar. Mas não digo isso como uma ordem, mas como uma sugestão. Realmente eu gostaria que todos fossem como eu. Porém, cada um tem o dom de Deus que lhe deu. E esse dom é outro. Aquele aos solteiros e às viúvas eu digo que seria melhor para eles ficarem sem se casar comigo, como eu. Mas se vocês não podem dominar o desejo sexual, então casem, pois é melhor casar do que ficar queimando de desejo. Para os que já estão casados, tem um mandamento que não é meu, mas do Senhor, que a mulher não se separe do seu marido. Porém, se ela se separar, não se case de novo. Ou então, faça as pazes com o marido ou com o homem. Não se divorcie da sua esposa. Aos outros eu digo eu mesmo, e não ao Senhor. Se um homem cristão é casado com uma mulher que não é cristã, e ela concordar em continuar vivendo com ele, que ele não se divorcie dela. E se uma mulher cristã é casada com um homem que não é cristão, e ele concordar em continuar vivendo com ela, que ela não se divorcie dele, pois Deus aceita o homem e não é cristão, que não é cristão, pois por ele estar unido com a sua esposa cristã, e aceitar a mulher que não é cristã por ela, está unida com o marido cristão. Se não for assim, os filhos dele não pertenceriam a Deus, mas sendo assim, eles pertencem. Porém, se o marido não cristão e a esposa não cristã se quiser o divórcio, então que se divorcie. Nesse caso, o marido cristão e a esposa cristã está livre para fazer como quiser, pois Deus chamou vocês para viver em paz. E esposa cristã, como é que vocês podem ter certeza de que não vai salvar o seu marido? E você, cristão, como é que pode ter certeza de que não vai salvar sua esposa? Cada um deve continuar vivendo de acordo com o dom que Deus deu, e na condição em que se encontrava quando Deus o chamou. E essa é a regra que eu ensino em todas as igrejas. Se um homem judeu que é circuncidado aceita o chamado de Deus, ele não deve tirar as marcas de circuncidação. E se um homem não judeu não é circuncidado, aceita o chamado de Deus, ele não deve circuncidar-se. Mas não faz diferença estar circuncidado ou não. O que importa é obedecer aos mandamentos de Deus. Cada um deve continuar como era quando aceitou o chamado de Deus,
Você é escravo quando Deus o chamou, não se preocupe com isso. Mas se não pode se tornar livre, então aproveite a oportunidade. Pois o escravo que foi chamado pelo Senhor e agora é um homem livre que pertence ao Senhor. Assim também um homem livre foi chamado por Cristo e escravo de Deus, Cristo. Deus comprou vocês com um preço, portanto, se não tornem escravos dos seres humanos. Irmãos, cada vez devem continuar na presença de Deus, assim como era quando Deus o chamou. Para os solteiros, eu não tenho nenhum mandamento do Senhor, porém dou a minha opinião como uma pessoa que, pela misericórdia do Senhor, merece confiança. Por causa dos tempos difíceis em que vivemos, eu penso que é melhor para um homem ficar com esta. Você tem esposa? Então não se preocupe se separar dela. Você é solteiro? Não se preocupe. Não procure esposa. Porém, se você se casar, não estará cometendo pecado. E uma moça solteira se casar também não estará cometendo pecado. Mas eu gostaria de poupar vocês dos problemas de cada dia que terão na vida de casado. Meus irmãos, eu que só quero dizer que isto não nos resta muito tempo. E daqui em diante os casados devem viver como se não estivessem casados. Os que choram como se não estivessem chorando. Os que estão rindo como se não estivessem rindo. Os que compram como se não fosse deles aquilo que compraram. Os que tratam das coisas deste mundo como se não estivessem ocupando com ela, pois este mundo, como está agora, não vai durar muito. Eu quero livrá-los de preocupações. O solteiro se interessa pelas coisas do Senhor, porque quer agradá-lo. Mas homens casados se interessam pelas coisas deste mundo, porque quer agradar sua esposa e por isso é puxado para suas direções diferentes. Quando as mulheres, tanto as viúvas quanto as solteiras, elas estão interessadas nas coisas do Senhor, porque querem se dedicar de corpo e alma a Ele. Mas a mulher casada se interessa pelas coisas deste mundo, porque quer agradar o marido. E eu estou dizendo isto porque quero ajudá-los. Não estou querendo obrigar ninguém e, pelo contrário, quero que façam o que é direito e certo, que se entreguem ao serviço do Senhor com toda a dedicação. Aos que ficaram noivos, mas resolveram não casar. Mas eu digo o seguinte: se o rapaz sente que assim não está agindo certo com sua noiva e acha que a sua paixão por ela ainda não é muito forte, que deve se casar, então que case. Não existe pecado nisso, mas se pelo contrário o rapaz se sente na obrigação de casar-se, está mesmo resolvido a ficar solteiro. E se é capaz de dominar a sua vontade e já resolveu o que deve fazer, então faz bem em não casar com a moça. Assim que quem casa faz bem, mas quem não casa faz melhor ainda. A mulher não está livre enquanto o seu marido estiver vivo. Caso o seu marido estiver vivo, caso o marido morra, ela fica livre para casar com quem quiser, contando com que case com um cristão. Porém, ela será mais feliz se ficar como está. E essa é a minha opinião. Eu acho que também tem Espírito de Deus. Bom, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Gostou? Deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Fui!